Ao Senhor. Lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Muito bem isso, a deturpação, a alteração, a modificação, ok? A distorção da doutrina do pecado. Ponto 1, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Ponto 2, as teologias modernas. Ponto 3, a normalização do pecado. Estaremos falando sobre isso. Aqui ao lado, os nossos apontamentos do livro. Seguindo a lição, nós temos aqui os pontos, o que é pecado, 3 péssimas teologias modernas, não é? Faltou o Szinho ali, né? A normalização do pecado, não é isso? E aqui, o nosso texto bíblico, fora as teologias que o pastor Douglas colocou, nos colocamos aqui mais algumas, não é isso? Que dá o total aqui, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá? Lição em nome de Jesus. De número 2, texto áureo. Isso. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Verdade prática. O pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Preste bem atenção que nessa frase da verdade prática, não há uma exaltação do pecado para ou por parte dos crentes. Nós não exaltamos o pecado. Nós ensinamos sobre o pecado. A ênfase, a exaltação que o pastor coloca aí é sobre Jesus Cristo, né? Olha o que ele diz no finalzinho. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Então, quando nós falamos de pecado, quando nós falamos de inferno, quando nós falamos de condenação, estamos falando dos resultados, das consequências que o pecado trouxe, mas que há uma bênção em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que isso fique bem claro, ok? Então, de início, você está filmando bem direitinho, Caio, bote bem aqui. De início, a lição hoje ela trata de alguns assuntos muito fortes, inclusive sobre a questão que envolve o lado hétero, o lado homoafetivo, não é isso? E de imediato, olhem bem para mim, aqui, todos os senhores, nós não somos homofóbicos, nós não somos contra o ser humano, nós não somos contra as mulheres, contra os meninos e nem aceitamos pregações que incitem o ódio, que incitem o mal, a prática do pecado ou qualquer desrespeito à dignidade humana. A única coisa que nós pregamos é a verdadeira palavra de Deus. Quero deixar isso bem claro logo para todos os senhores, ok? E nós que também somos da área jurídica, entendemos a livre expressão do pensamento, mas uma livre expressão do pensamento sem atacar pessoas, ok? Então, eu quero logo dizer isso para todos, pois nós iremos iniciar essa lição dessa forma. Primeiramente, nós vamos falar sobre 6, são 6 ou 7, não é? 6 tipos de teologia que nós temos que colocar no liquidificador. Vamos colocar logo isso aqui. Nós vamos pegar elas e vamos colocar todas elas num só... Aonde? No liquidificador. E depois que nós pegarmos ela e colocar no liquidificador, vamos jogar dentro de uma fossa. E nós não queremos nada com elas. Tem pontos bons, algumas delas têm alguns pontos bons? Tem. Como, por exemplo, ensinar sobre a justiça social. É bom ou não é? A promoção da dignidade humana. É bom ou não é? Ajudar os pobres. Sim ou não? Agora, isso não tem nada a ver com salvação. Eu quero logo dizer para vocês. Salvação não tem nada a ver com pobreza,
Salvação não tem nada a ver com justiça social. O salvo pode ajudar o pobre, sim ou não? O salvo, ouçam bem isso, o salvo pode ajudar o pobre, o salvo pode praticar boas obras, sim ou não? Como qualquer cidadão pode praticar justiça social. Como qualquer cidadão pode praticar o bem. Agora, não leve isso para o lado soteriológico da salvação, porque salvação é regenerar, é uma ação divina. Salvação não vem, lá vai, salvação não vem da teologia aqui, não vem da teologia crítica, não vem da teologia secular, não vem da teologia liberal, não vem da teologia pluralista, não vem da teologia social e não vem da teologia da libertação. Vamos pegar todas elas, os pontos bons, a gente pega, ajudar os pobres, dar dignidade ao ser humano, ajudar os negros, as mulheres, isso é bom ou não é? Agora, nada disso aqui salva. Paulo, quando olhou para o carcereiro, ele não disse assim, crê na teologia crítica, ele disse, crê na teologia secular, ele disse, crê na teologia liberal, ele disse, crê na teologia social, ele disse, crê na teologia da libertação, eles falaram isso? Ele disse em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será o quê? Então pronto. Então não misture, eu só quero que vocês não misturem as coisas. E nós vamos já falar. Essa teologia, vamos começar pela teologia que essa primeira teologia, ela é um movimento atual que, se vocês analisarem, ela trabalha no campo da sexualidade, trabalha no campo da ideologia de gênero e também vai trabalhar na orientação sexual. Essa teologia aqui, ela diz que essa questão da identidade do gênero é uma construção histórica, no sentido de cultural, no sentido em que o ser humano, na verdade, essa ideia que vocês podem analisar aí, ela foi uma construção envolvendo cultura, envolvendo aspecto social. Não é do jeito que nós pregamos, não é naquela construção binária, não é naquele enfoque de homem e mulher. Então, eles saem do campo deles e eles querem determinar qual é o padrão normal da anormalidade deles para nós. Entenderam agora? Se nós temos uma construção bíblica, macho e fêmea, como diz a Bíblia. Se nós temos uma construção bíblica, deixará o homem pai e mãe unir-se à sua, e serão os dois uma só? Pronto, Gênesis 2:24. Se nós, agora o que eu fico admirado, é que nós não podemos ensinar isso, e a teologia aqui pode ensinar. Os crentes, até quem não é crente, católico, crente, pode dizer que a construção é macho e fêmea, que a construção é homem e mulher, que a construção, ou seja, nós não estamos, olha, tu está filmando, bota para cá que o assunto aqui é sério. Nós não estamos te proibindo e te tolhendo de tu casar com quem tu quiser. De tu se ajuntar com quem? Porque o direito é teu. Agora também não use o discurso de que nós não podemos pregar a verdade em nome da palavra de Deus. Eu não estou falando, pastores, eu não estou falando de atacar pessoas, odiar pessoas, nada disso. Nada disso. Nada disso. Eu tenho um professor de hebraico moderno que ele é da outra linha. Eu sou um pastor, sou pentecostal e eu tenho esse professor de hebraico. Agora, eu respeito ele com uma dignidade, como ser humano e com o talento que ele tem, sim ou não? Agora, assim como ele tem o direito de defender a ideia dele, eu tenho o meu direito de defender o quê? A ideia bíblica. Eu posso conviver com todas as pessoas. Abraão convivia com todas as pessoas e era um amigo delas. Mas em momento que envolvia a fé, era outra coisa. Essa teologia aqui, ela quer fazer uma construção e que, na verdade, qual é a construção dela? Ela quer alterar os textos bíblicos, os textos sagrados, ela quer alterar a história das tradições religiosas,
ela quer menosprezar os textos tradicionais, e aí o que acontece? Ela quer quebrar aquilo que é ortodoxo e trazer a sua nova visão sobre esses textos bíblicos. Então, quer também fazer a inclusão dentro das comunidades religiosas, à maneira deles, à forma deles, da maneira que pensam, da maneira que eles querem, da maneira que eles entendem. Então, é muito importante nós atentarmos primeiramente para esse movimento que eu estou aqui trazendo para todos vocês, ok? E nós podemos analisar que ela quer fazer a igualdade de gênero, como também a justiça econômica para o que envolve LGBTQ+. Então, eu estou trazendo aqui que nós não vamos apoiar nem admitir a teologia crítica. Essa teologia aqui ela é mais acadêmica, ela busca questionar a autoridade do texto bíblico, ela busca questionar também a autoria de alguns autores. Quando você vem para essa teologia crítica que eu coloquei aqui, ela, na verdade, ela procura atentar se os textos bíblicos são confiáveis ou não. Desprezam o texto bíblico. Essa teologia aqui, ela é mais contemporânea, ela é mais acadêmica, e ela analisa as influências culturais, e não tem a Bíblia como autoridade normativa, como a santa palavra de Deus. A teologia secular, já está dizendo, é deste século. Ela não tem firmeza na palavra não acreditam na Bíblia como a revelação divina. Ela se baseia, na verdade, na crença, analisa esse processo histórico, essa teologia. Mas ela não crê nas revelações divinas e nem uma divindade sobrenatural. Simplesmente é como se faz uma análise histórica daquele fenômeno, de uma pesquisa. Mas, na verdade, não atentam para a palavra de Deus. Rejeitam a Bíblia como autoridade de fonte bíblica divina e também para a teologia ou como livro normativo para a nossa vida. Então, a teologia secular, vamos engolir ela e vamos deixar ela, botar ela também no liquidificador e vamos jogar ela onde? Na fossa. Não presta também. Vamos à teologia liberal. Friedrich Schleiermacher, esse daqui trouxe essa filosofia, essa teologia liberal, que ela está firmada na razão, na experiência, e ela segue uma ideia progressista. Vocês, que o pastor Douglas falando muito na lição sobre esse viés progressista, o que vocês podem dizer sobre viés progressista? Vamos lá, quem pode dizer alguma coisa aí? Tem um microfone aí, cadê o microfone? Então, vamos lá, quem quiser falar, pode falar. Vamos lá. Pastor, eu entendo que o viés progressista, ele é o desapego às normas padrões. A teologia liberal, ela tem como fundamento, como objetivo, desfazer do padrão ético, do padrão moral, e criar uma sociedade adepta de si mesmo, firmada em suas próprias convicções, independente de qualquer estrutura já firmada, de qualquer institucionalização. E essa progressividade tem como objetivo tornar independente as pessoas e desvinculá-las de qualquer instituição, de qualquer padrão já formado por tempos e por instituições já consolidadas. Então, o objetivo dela é desvincular do padrão já autenticado e tornar as pessoas independentes em si, criando ideologias próprias e firmadas em si mesmo. É uma revolução, é uma progressão na questão da moral, da ética, mas como você falou, tudo fora do padrão, baseado na ideia de Karl Marx, baseado também nos homens que vão acabar com o projeto filosófico, que a filosofia, até Platão, Aristóteles, Sócrates, ela presta, mas depois, quando você vê Nietzsche, Sartre, Schopenhauer, eles vão acabar com toda uma boa estrutura, e Karl Marx, ele também vai criar a sua luta
mas Karl Marx, ele é aquele que diz assim: se Deus agora dizem que ele descansou, eu mesmo vou construir o projeto humano. E ele lança essa ideia, e dele vem a ideia comunista, e que nós queremos dizer para vocês que as universidades, elas estão cheias de ensinos que contrariam a Bíblia. Porque vamos analisar, tu está filmando direito, bota para cá. Senhores professores universitários, quando nós estamos nos púlpitos das nossas igrejas, nós não pregamos as aulas de vocês. Quando nós estamos no culto nosso, nós não pregamos as bobagens de vocês. E por que vocês vão para a sala de aula desfazer da Bíblia, desfazer de Deus, desfazer da tua aula, professor? Da tua matéria, rapaz, ensina, bota para cá. Ensina matemática, ensina história, ensina filosofia, ensina biologia, ensina, o que mais? Ensina sociologia, mas não mistura. Assim como nós também temos que pregar, senhores pastores, bota para cá. Porque aqui é o seguinte, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Também, querido pastor, não vá para o púlpito com historinha, não. Pregue a Bíblia. Não é assim? Prega a Bíblia, deixa de lenga-lenga. Porque tem pastor também que não prega a Bíblia, ele fica pregando. O que tu quer? Ensine a Bíblia. Agora, se mexerem com nós, se mexerem com... Porque tem gente que pensa que pastor é abestado. Pastor também sabe dessas coisinhas que vocês sabem. Esses negocinhos de geografia nós sabemos. Esse negocinho de história nós sabemos. Sim ou não? Que nós estudamos com vocês. Nós não somos alienados. Agora não mexa no que é nosso, no que é de... Senhores deputados, cuidem da vida dos senhores. Legislando por uma boa saúde, por uma boa educação, por um bom país, por uma boa igualdade humana. O que vocês querem com a igreja? E vocês também, crentes, tem um bocado de crente também que não procura o lugar deles. É no meio de rua, é com bandeira. Eu estou atrás do meu direito, é só causando escândalo. Aqui também eu estou logo dizendo a verdade para tu. Eu estou querendo, causando escândalo, um comportamento sem ética e sem pudor. Eu posso lutar pelos meus direitos no voto. Eu posso lutar pelos meus direitos na fala, na explicação. Mas escândalo, chamando para briga, quebrando, escandalizando os outros, fazendo vergonha, gritando, não é comportamento de crente. Se tu se zangar, se zanga com a Bíblia. Vamos lá, é lá para Pedro, não é isso que eu li esses dias aí? 2:11. É 1 Pedro 2:11, vai lá. Aí vamos ver o que diz aí. E segue em diante a leitura. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. O que nós somos aqui? Peregrinos e forasteiros. Então bota na tua mente que tu não é daqui. Aqui tu só é peregrino e o que mais? Então te aquieta, vai. E que vos abstenhais das concupiscências carnais. Isso. Que combatem contra a alma. Tá vendo? Isso. Nós temos que batalhar com coisas que combatem a nossa alma. Vai, pode ir. Tendo o vosso viver honesto. Como? Honesto. Viver honesto. Entre os gentios. Entre os descrentes. Para que naquilo em que falam mal de vós. Naquilo que falam mal de vós. Como sendo malfeitores. Olha aí. Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Tá bom. Pelas boas obras que em vós observem. Tem que ver as nossas boas para que glorifique ao Pai. Vai. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana. Respeitai as autoridades, não é isso? Por amor do Senhor. Por amor do Senhor. Não é por amor deles. Tem crente que está sujeitando a autoridade, é pelo amor da pessoa. Fica louco. Se apaixona pelo político. Tu é assim? Se apaixona pelo político. É meu ídolo. Nem Jesus ele adora como ele adora o político. Vai. Quer ao rei como superior, que aos governadores, como por ele enviados. Tá tudo, é para respeitar a autoridade, é para respeitar rei, é para respeitar governador. Vai. Para o castigo dos malfeitores. Sim. E para louvor dos que fazem o bem. Pronto. É o seguinte, eu não... Olha para mim, bota para cá que eu vou dizer a verdade. Eu não quero saber se o governador... Lá vai. Não se assuste, crente, com o que eu vou dizer. Eu não quero saber se ele é comunista, eu não quero saber se ele é capitalista, eu não quero saber se ele é homossexual, eu quero saber se ele cumpre a justiça e se ele não se intromete na minha fé. Entenderam agora? Eu tenho que respeitar as autoridades e a autoridade respeitar também os nossos direitos. Entenderam agora? Vocês estão entendendo?
A Bíblia diz lá em Atos 4, olha, nós iremos obedecer às autoridades até que elas não interfiram na nossa fé. Aí se interferir, a Bíblia diz, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É nesse particular. Então, nós estamos falando sobre essas questões. Eu fiquei aqui aonde? Na teologia liberal. Essa teologia liberal, ela tem a sua base na razão, na experiência pessoal e na justiça social. Que essa justiça social que nós estamos falando aí, o que é essa justiça social, pastor Zéu? Ela faz? Não tem nada de errado. A igreja ela também pode fazer a justiça social, sim ou não? Ela pode praticar uma teologia social, sim ou não? Sim. Agora, o mal da teologia liberal é que ela também, além de questionar os textos bíblicos, negar a infalibilidade das Escrituras, a inerrância das Escrituras, a origem divina das Escrituras, a teologia liberal nega. A teologia liberal nega. Então, ela também vai adotar ideias progressistas. O que ele falou aqui sobre a ideia progressista? É que as pessoas, elas querem desfazer da ortodoxia bíblica, do padrão da palavra, e começa a dizer, não, esse negócio de família é construção. É uma construção social, é uma construção cultural. Esse negócio de macho e fêmea é uma construção cultural. É uma construção... Mas que negócio é? É uma coisa... Meu Deus do céu. Então, essa teologia liberal, ela tem essas questões. E o que acontece? Essa teologia, se ela já tem uma ideia também progressista, ela vai defender a outros pensamentos que seguem até a afirmação do LGBT, que mais? Ok? Deu para entender? Essa daqui nós vamos comer ela? Não. Nós vamos beber nessa fonte? Nós vamos fazer o que com ela? Botar no liquidificador e aí jogar na fossa. Vamos lá, mais uma. Qual é a outra aí que nós temos? A teologia plural. Nessa daí ela valoriza a diversidade. A diversidade. A diversidade religiosa, analisa as diversas tradições religiosas, a possível possibilidade de todas coexistirem juntas, serem amigas, né? A teologia, hein? A diversidade cultural, por exemplo, a teologia do diabo pode estar junto com a teologia do pentecostal, né? Assim, a teologia do pentecostal pode estar junto com a teologia do Satanás, né? Assim, é a mesma coisa de dizer que Jesus e o diabo estão de mãos que viraram amiguinhos. Olha para cá, Jesus e o diabo agora viraram o quê? Amigos. Pronto, não tem mais nem Satanás. Olha, eu vi bota para cá. Eu vi um teólogo um dia desse dizendo, não existe diabo, não existe Deus. Existe o quê, meus irmãos? Me diga agora o que é que existe. Eu não tenho mais nem sabendo. Porque não existe diabo, não existe Deus. Não existe, daqui um dia estão dizendo que nós não existimos, que nós somos fantasmas. Só porque não tem Deus. Olha para cá. Não tem Deus, não tem céu, não tem terra. Então todo mundo não tem inferno. Então todo mundo pode matar, todo mundo pode namorar, todo mundo pode fazer o que não presta. Sim ou não? Porque no final das contas ninguém é ninguém, ninguém é nada e ninguém tem responsabilidade moral, ética de nada. Eita, meu Deus. Eu não sei mais não. Antigamente o mundo era assim, tinha um católico, tinha um evangélico, não era assim, mas cada um tinha a sua crença, a sua religião, se respeitava, não era assim, mas agora não existe mais esse negócio, aqui essa daqui já diz assim, não, nós todo mundo podemos coexistir junto, a diversidade. É a diversidade. Aí nessa diversidade, tu pode ficar com a tua mãe, tu mesmo fazer sexo com ela, a mãe fazer sexo com o filho fazer sexo com o pai, pode usar o cachorro, pode usar a jumenta. É o mundo rei que nós estamos vivendo. É bagaceira do diabo, bagaceira do inferno, sem mais de nada. Mas eu estou pregando a Bíblia, né? Eu estou pregando a Bíblia. É desse. Olha, eu não me importo. Bota para cá. Se tu quer, pastor, eu quero casar com a jumenta. Casa com a jumenta. Eu quero casar com uma bodezinha, né? Assim. Eu quero uma bodezinha para mim. Fica com ela. Agora, hein? Eu quero casar com um camaleão. Tem gente assim louca ou não tem? Agora eu quero te dizer uma coisa. Vira para cá.
eu não vou desrespeitar, eu não aceito, eu não concordo, mas você também não tem o direito de negar o direito que eu tenho de pregar a Bíblia. E nem falar mal. Porque tem pessoas que chegam aqui, aí dizem assim, eu sou isso. Assim, se eu for passando na rua e uma pessoa chegar para mim e dizer assim, eu sou o diabo. O que eu vou dizer para ela? Tu não é o diabo. Não, tá certo. Ah, tu é o diabo agora, eu sou o diabo, eu sou o Satanás, eu sou o Beelzebu. Mas fica, tu não é Beelzebu? Pronto, um dia um irmão chegou para mim e disse, eu sou João Batista. Eu disse, tu não é João Batista, rapaz. Tu é o seu João. Ele disse, eu sou João Batista. Eu disse, pois pronto. Tu é João Batista mesmo. Ele disse, agora está certo. Eu não vou ficar batendo com doido. Se ele disser que é o diabo, deixa de mão. Mas um dia ele vai saber quem é diabo. Então, meus irmãos, não vamos inventar essas coisas, não. Essa teologia pluralista, não está aí? Eu coloquei aí, o que essa teologia ela faz? Esses teólogos, eles acreditam que não há uma única verdade religiosa absoluta, mas que cada religião tem a sua verdade, que pode, não é verdade para ir para o céu, não é verdade de Bíblia, não é verdade de santidade, é uma verdade relativa, que cada um pode ter o seu pensamento, que achar sobre Deus, sobre o céu, sobre o inferno. Essa daí, nós vamos fazer o que com ela? Teologia pluralista. Vamos botar ela no liquidificador, triturar ela, botar tudinho, misturar tudinho, e vamos jogar onde? Na fossa, vamos jogar na fossa. Eu também não estou me importando se tu quer ser aluno dessas teologias aqui. A vida é tua. Não, eu quero fazer o curso de teologia aqui. Pode fazer. Eu quero ser aluno do curso de teologia crítica. Pode ir. Eu sou aluno da teologia secular. Pode ir. Porque essa teologia secular, ela tem o maior professor dela, PhD, o doutor dela, o fundador dela, está lá em 2 Coríntios 4:4. Eu vou mostrar quem é o professor dela. Vai lá. Professor não, reitor universitário da faculdade, nós já falamos como é o nome da faculdade? FTS. FTS. Faculdade Teológica do Satanás. Faculdade Teológica do Satanás. FTS, Faculdade Teológica de Satanás. Eu vou mostrar como ele é o reitor dessa universidade. Vai. Nos quais o Deus deste século... Quem é? O Deus deste século. E quem é o Deus deste século? É o Satanás. Pronto. Então, o Deus deste século, da teologia secular, quem é? É o Satanás. Ok? Nada dessas teologias aqui presta para nós. Nada. Depois vem o quê? A teologia social, que o pastor, ele fala dela aí, não fala? A teologia social... ela é uma abordagem teológica que ela dá enfoque à religião e à sociedade. Tem algum erro nisso? Tem? Me digam. Falei bem forte. Tem? Não tem erro eu abordar uma teologia social que ela busque falar da religião e também falar da influência da religião na sociedade, no aspecto social. Tem algum erro nisso? Não. Não tem erro nenhum. Tem erro nenhum. Não tem erro nenhum. Inclusive, ela busca falar sobre a importância do ensinamento religioso nessas questões que podem implicar, eu coloquei aqui, na justiça social, na igualdade, me ajudei no que mais? Na pobreza, na desigualdade econômica, na questão racial. Tem algum problema? Não. Sobre a questão da mulher, a questão do respeito à mulher, tem algum problema? Não. Vocês pensam que nós somos contra uma teologia social? Olhe para cá, nós temos livros de homens de Deus escrevendo sobre a teologia social, que é uma prática boa, sim ou não? Agora, eu transformar essa teologia social, eu dizer que a causa do pecado, a causa da pobreza, da miséria, a causa dessas questões humanas, elas são simplesmente questões humanitárias que não tem nada a ver com pecado, ou melhor, que o pecado, como a teologia liberal ensina, trata dessas questões. O que é pecado? Eles dizem que pecado é a falta de respeito ao próximo, pecado é não tratar a mulher bem, pecado, tudo bem. Agora, não é assim que a minha Bíblia ensina. E aí é isso que nós vamos dizer aqui para vocês. Essa teologia social, essa teologia social aqui, ela destaca a importância de agir em favor dos pobres, dos marginalizados, dos desprezados. Está correto nós agir em favor dessas pessoas? Agora, dizer que tudo isso aqui
é uma construção. Toda essa pobreza, essa miséria, essa desgraça, tudo isso não vem nada de pecado. É uma construção do homem, está correto? Então nós vamos pegar os pontos bons da teologia social, que é cuidar dos pobres, dos necessitados, dos órfãos. E olha para cá, hoje você, bota para cá, hoje vocês falam de nós. Hoje vocês falam de nós. Tu está filmando direito, Caio? Bota bem aqui. Hoje vocês falam de nós, falam dos evangélicos. Mas os evangélicos, em especial os pentecostais, eles vão lá para os bairros pobres, buscam os negros, buscam os pobres, os marginalizados, eles trazem para a igreja, dão direito, dão aconchego, dão apoio, tratam bem, sem olhar para quem quer que seja. E vocês sabem, até um dia desse, não tinha escola para negros, universidade para negros, não tinha nos aeroportos, nos aviões, nas universidades, nenhum negro trabalhando. Aí agora, vocês querem atacar a igreja? E a igreja foi a primeira. Pastor negro, não foi assim? Pastor negro, professor negro, a igreja colocava. Pobre, rejeitado, a igreja cuidava. Quem mais fez social na face da terra até agora foi a igreja. Se vocês pegarem a história da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, vejam o tanto de cristãos e homens de Deus, mulheres de Deus, que faziam um trabalho social. Hoje vocês atacam a igreja, porque uma minoria quer desfazer da igreja. Olhem lá atrás, gente. Olhem lá atrás. Teologia, 1960. Gutierre e um teólogo aí brasileiro, Leonardo Boff, eles falam que tem que haver uma luta. Tem que haver uma luta, um engajamento pela teologia da libertação. Que na verdade aqui eles enfatizam a fé e a justiça social, a luta contra a pobreza. Seja como for, tem que destruir o poder humano, o capitalismo, tem que tirar esse poder. Isso aqui é ensinado em universidade, isso aqui é ensinado em tudo. A Bíblia ensina algum tipo de guerra? A Bíblia ensina você tomar a terra dos outros? A Bíblia ensina você invadir propriedade dos outros? A Bíblia ensina você lutar ou matar alguém. Sabe o que Dietrich Bonhoeffer dizia? Dietrich Bonhoeffer dizia, tinha que até alguém envenenar o Hitler. Porque nesse caso estaria fazendo um trabalho para Deus. Um trabalho social. Eu pergunto, alguma vez Jesus ensinou libertar da opressão, tomando as coisas dos outros, matando os outros, destruindo os outros? Ele disse, foi uma vez para Pedro, guarda a tua espada. A minha guerra não é dessa forma. Vamos pegar a teologia da libertação e fazer o que com ela? E eu vou dizer, olha, tu está filmando direito? Bota para cá. Meus irmãos, vocês que estão me ouvindo aqui, deixem dessas besteiras também. Fulano é muito culto. Fulano é muito intelectual. Eu vejo um bocado de gente dando palestra, falando sobre a vida, falando sobre o cosmos. E eu disse, meu Deus, a Bíblia é tão clara, mas ele não quer aceitar o que a Bíblia diz. No princípio criou Deus os céus e mas eles inventam tanta coisa. Eles escrevem livros que parece que já estiveram lá. E aí tem gente que fica, meu Deus, que sapiência, que erudição nada. Agora, vamos pegar todas, são quantas aqui? Quantas? 7 teologias, vamos fazer o que com elas? Jogar no liquidificador, deturar todinha, triturar todinha e vamos jogar onde? Aí tu é quem sabe se tu quer comer desse jeito. Pronto? Vamos ao texto agora. Romanos capítulo de número 3, versículos de número 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos estão debaixo do mesmo pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos.
Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aí é do 9 a 20. Muito bem. Vamos começar com uma pergunta que Paulo vai fazer nesse texto. Eu não vou explorar todo o texto, porque eu não vou ter tempo. Leia só o verso primeiro. Pois que somos nós mais excelentes? Eita. Um monte de judeu, com as rouponas bonitas, com a Torá, né, assim, quipar, chorando, só bichãozão grande. Aí chegava para Paulo e dizia que Paulo não valia nada. Aí Paulo dizia, vocês pensam que nós somos os mais excelentes? Olhe para cá. A quem Deus deu a revelação, toda a revelação? A Israel. A quem Deus entregou a Torá? A quem Deus entregou os oráculos divinos? Israel. Olhe para cá para tu entender Bíblia. Privilégios, honra, título, posição, não vale nada para Deus quando tu não presta. É por isso que João Batista, no capítulo 3, ele pregando em cima de um monte de seixo, chegaram os fariseus, o partido mais santo, que até valorizava a lei oral, considerava tudo santo. Eles chegaram para João Batista e João Batista diz, vocês pensam que pelo fato de vocês serem judeus, vocês vão ter algum privilégio? Dessas pedras Deus pode levantar? Tem um bocado de doutor na universidade que é doutor em Bíblia. PhD em besterol. PhD em Bíblia, não é assim? Fala vários idiomas, escreve, não é assim? Aí de repente ele anda dizendo que Deus não presta. Ele anda dizendo que Deus é a nossa ideia. Ele anda dizendo que Deus não existe, não é assim? Ele anda dizendo que determinados assuntos não estão na pauta de Deus. E aí o que acontece? Eu disse agora para um camarada. Eu disse agora que muitos teólogos liberais, inclusive o Schleiermacher, ele dizia que a fé dele estava em choque, porque tinha muitas coisas que ele acreditava, mas agora não mais acreditava. Aí se vocês analisarem, os judeus tinham muitos privilégio. Mas Paulo diz assim, ó, se vocês pensam, só porque são judeus, tem promessa, tem o pacto, tem aliança, tem revelação, tem Torá, tem tradições, vocês são importantes, para Deus vocês não valem nada, se não obedecerem a palavra. Olha para cá, tá filmando direito? Tu pode ser doutor em teologia, tu pode ser professor de Bíblia, tu pode ser o que tu quiser. Agora perante isso aqui, ou tu se converte, ou o teu conhecimento não vale nada. A Bíblia diz lá em João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, só o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Um jovem chegou para Jesus, Jesus disse, tu conheces os mandamentos? Eu conheço desde a minha. Ele tinha feito o bar mitzvah, não é assim? Ele conhecia tudo. Jesus disse, eita, tu tá faltando só isso aqui. Está lá ou não está? E está no mandamento. Tu está fazendo só isso, está faltando só isso aqui para tu. Para tu entrar no céu. Vende tudo quanto? Segue-me e terás um tesouro. Ele quis? Falei. Interessante que Jesus fala a cada um do mundo que ele está inserido, da pessoa está. O homem rico só entendia de riqueza, de ouro, Aí Jesus vai te dar. Tu não gosta de ouro? Então no céu tem tesouro. Isso. O irmão César falou, bota para cá. O irmão César falou uma coisa aqui agora. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nós temos o conhecimento cultural, nós temos o conhecimento histórico, que a Bíblia fala do povo de Deus, tem o conhecimento histórico, tem tudo. Mas tem coisa na Bíblia que é só o elemento fé. Viu, pastor Adalberto? É só o elemento fé. Não depende de curso universitário, não depende de cultura, não depende. Eu posso pegar um texto bíblico, relacioná-lo a uma situação vivencial, ao contexto histórico, mas, por exemplo,
crer em Jesus Cristo como Filho de Deus é só uma questão de fé. É a Trindade, é só uma questão de salvação, é só uma questão de experiência com Deus, é só uma questão. É por isso que Hebreus 11, 6 diz: todo aquele que se aproxima tem que crer que ele existe. Por exemplo, criação do universo, criação do homem, criação da terra, criação da narrativa do homem. Eu só posso aceitar isso se não for pela fé, pode largar de mão. Se não for pela fé, pode largar de mão. Então, não depende de explicação de doutor em teologia. Olha, eu ainda vou dizer mais. Olha para cá, tu está filmando direito, cara? Bota para cá. Curso de teologia, para ele te ajudar, só presta se tu for crente. Se tu não for crente, tu vai estudar só para ser besta. Só para ficar pior. Porque mistérios de Deus só se compreende pela fé. E Jesus, ele disse: pastor Zé, o senhor está dizendo isso. Vê aí, pastor. É lá João 3,11 ou verso 5. Vê aí. É lá pelo 11. Eita, glória a Deus. Se não for o 11, é o 16. Vamos lá. É o 12, vai o 12. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Por que eu estou dizendo isso aqui? O povo, quando olhava para Jesus, que Jesus ia explicar a Bíblia, eles não aceitavam as coisas que Jesus falava. E eles diziam que Jesus tinha demônio, eles diziam que Jesus era doido, eles diziam que Jesus era o quê? Filho de Satanás, Belial. Eles diziam que Jesus não estava em si. Até os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Tudo por quê? Porque não está, olhe para mim aqui, querido, não está no nível da intelectualidade, está no nível da fé. É por isso que Jesus disse, Paulo diz lá em 1 Coríntios 2,16, nós temos que ter a mente. Se tu não tiveres a mente de Cristo, tu não vai compreender esse mundo espiritual. E aí você vai ficar nesse besterol aqui todinho, só em universidade e escola, bebendo isso aqui, tentando explicar o inexplicável, que só é aceitável pela... Aonde é que tu vai ficar? Por exemplo, tem teólogo que quer falar do Espírito Santo. Se ele nunca sentiu nada do Espírito Santo, ele vai falar o quê? Tem deles que querem falar sobre línguas estranhas. Eu te desafio. Eu quero saber se tu quer falar língua. E se tu não crê, dobre aí o joelho e passe 3 meses orando, buscando a Deus e lendo a Bíblia. E perguntando se Atos 2 funciona. Aí eu quero ver se Deus não te pega. Aí eu quero ver. Vamos lá, você que anda desfazendo. É um bocado de camarada que não ora. É um bocado de camarada que não lê Bíblia. É um bocado de camarada que não tem o lado espiritual, só intelectual. Não é assim? Aí eles ficam desfazendo da palavra de Deus. Olha o que o pastor acabou de ler. Paulo diz: não pensem vocês, que vocês se acham que esse é. Aí Paulo diz: vocês estão como qualquer gentil velho. Eita, rapaz. Irmão, tu pode ter Bíblia, tu pode ter tradição, tu pode ter conhecimento religioso, tu pode fazer curso lá em Cambridge, em Harvard, tu pode fazer curso lá no Dallas, tu pode fazer curso na FTS, mas se tu não tiver Bíblia para obedecer a ela, olha para cá, Deus não está te chamando para teoria, Deus não está te chamando para explicação, Deus não está te chamando para ponto de vista, Deus não está te pedindo ideia com Ele, ou tu aceita isso aqui ou tu não entra lá. Quem crê em mim, como diz, pronto, do seu interior, é como diz a Bíblia, não é como diz Kant, não é como diz Schleiermacher, não é como diz o Bauer, não é como diz esse besterol aí da teologia liberal. É como diz as Escrituras. João 7,39. Se tu quiser crer, crê. Se tu não quiser, pronto, fica para lá. Aí o Paulo, ele vai dizer, como é que está Romanos 3,23? 3,23. Culpabilidade universal, vai. Porque todos pecaram. Todos pecaram. E o que mais? Destituídos estão da glória de Deus. Todos o quê? Pecaram. Pronto, ele está dizendo, vocês judeus, eles possuem uma lei, mas a lei, olhe para cá, ter lei sem obedecer ela e sem viver para Deus não vale nada. Não vale nada. Vale nada. Então, a primeira coisa, sem vantagem
Alguma. Vamos ver lá como é que diz o verso 9. Verso 9. Sim. Pois que somos nós mais excelentes? Ai. De modo algum. Ai, nós somos o quê? Mais excelentes? Tem um bocado aí que se acha o quê? Excelente. Até o irmão está aqui. E o irmão, sei o que é acadêmico. Eu estou fazendo 2 doutorados também. E eu fico ouvindo coisa que eu digo, meu Deus do céu. Eles têm umas explicações zona bonita, pegam um monte de livro de autores, e eu fico só olhando. E o mundo está do mesmo jeito, está pior cada vez mais. É assim ou não é? O Billy Graham diz assim, o mundo está avançando na tecnologia, está avançando na ciência, está avançando no mundo da globalização, mas a cada dia o homem está pior. É doutor matando esposa, é assim ou não é? É aluno aí cheio de racismo, de divisão de classe, é gente da alta sociedade que não respeita a mulher, não respeita o negro, não respeita ninguém. É assim ou não é? O mundo está caminhando para o pior. Aí pronto, nós somos os mais excelentes. Cadê excelentezão aí que é ladrão, sim ou não? É um bichão. Tem um bocado de mulherzona excelente que não presta para nada. Paulo está dizendo, vamos lá, seguindo. Todos estão, dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Tanto quem? Judeus como gregos. Paulo colocou um no nível maior ou menor? Não. Agora vamos lá, seguindo, vai. Como está escrito, não há um justo sequer. Isso, vai. Não há ninguém que entenda. Vai, pode ir. Não há ninguém que busque a Deus. Isso. Todos se extraviaram e juntamente estão inúteis. Sim. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. A sua língua a tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Boca cheia de maldição e amargura. Eita, pés ligeiros para derramar sangue. Eita. Caminhos de destruição e miséria. Não conhecem o caminho da paz. Sim. E não possuem temor de Deus diante de seus olhos. Aí tu leu até onde? Até o 18. Até o 18. É aqui que eu quero. O pastor leu várias citações que Paulo não está fazendo citação da lei, ele está fazendo citação dos salmos. Todas essas citações que Paulo fez aqui, ele está fazendo citações do Salmo. Ele vai fazer uma única citação aí, que é a de Isaías 59, verso 7. O que Paulo está mostrando? Paulo está mostrando que o mundo sem Deus, o mundo que deturpa o pecado, é uma sociedade que os pés caminham para derramar sangue. A boca é o que ele diz aí? É um sepulcro aberto. É um sepulcro velho que só sai o quê? O que não presta. A sociedade sem Deus é um sepulcro aberto. Não se estranhe as palavras que eles dizem, a forma que se comportam. Vamos ver lá mais. Olha como é que está a sociedade em pecado. Vamos língua lá. enganosamente. A língua só presta para quê? Para enganar. Para enganar. Vai. Peçonhas de áspide debaixo de seus lábios. Só tem veneno. Tem gente aí que é uma cobra velha. Eita, mundo desgraçado. Vai. Boca cheia de maldição. A boca é só o quê? Maldição. Só maldição. Quando você vê o mundo sem Deus, tem veneno. Vamos lá, o mundo sem Deus tem veneno. O mundo sem Deus caminha para o mal, derramar sangue. O mundo sem Deus, a boca é podre, sepulcro aberto. Só sai podridão, miséria, desgraça. Já nos tempos de Paulo, né, pastor? Imagine nos nossos dias. Olha para cá. Vocês sabem o que essas teologias aqui querem fazer? Essas bichinhas, todas essas bichinhas, elas querem normalizar o que é. Olha, tu é bom de Bíblia, né? Vamos botar ele já para tocar aqui para frente. Olha para cá, vamos lá. Vocês acham pesado? Olha para cá. Todas essas teologias aqui, elas querem tirar a forma do pecado como está na Bíblia, o casamento como está na Bíblia, a família como está, a ética e a moral como está, o caráter como está. Aí sabe o que eles estão dizendo? Não é anormal. Não é anormal tu não querer mulher. Não é anormal. É a deturpação. Ele está falando ali, é a deturpação
E sabe quem é que vai falar dessa molecagem toda? É Paulo em Romanos 1. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Passaram a adorar a criatura ao invés do quê? Pronto. E mudaram o uso então pronto. Agora, como é que Paulo descreve essa sociedade, pastor Aziel? Sociedade que caminha para derramar sangue. Bota para cá. Ei, deputado. Ei, ministro. Normaliza o pecado. Normaliza. Normaliza que tu vai estar criando um monstro que amanhã ele mesmo te mata. Entenderam agora? Normaliza. Apoia a droga. Bota para cá. Apoia a droga, só para tu ver. Apoia a droga. Apoia a legalização do aborto. Apoia a legalização da maconha, da droga, do crack. Apoia a legalização da pedofilia. Amanhã tem um pedófilo dando em cima da tua neném, da tua bebê. Apoia. Normaliza, só normaliza. Normaliza a prostituição. Normaliza a bagaceira. Normaliza. Instaurar o caos na sociedade, né, pastor? É fazer o quê? Instaurar o caos. Pois pronto. É por isso que Paulo está descrevendo uma sociedade sem Deus. Pega o Sartre. O Sartre, ele tinha namorado e uma não queria ele. Ele dizia, não, tu pode namorar com ele de dia, e de noite e de dia tu pode ficar comigo. É assim que a sociedade quer. É bagaceira. É filho que não respeita pai, não respeita mãe, é que não tem moral, é que não tem caráter. Agora eu também vou dizer uma verdade aqui. Olha para cá. Vocês sabem por que que também a sociedade está batendo pesado contra nós? Alan Pallister, ele diz que a nossa ética também cristã, ela está sendo tumultuada. É pastor em pecado, é toda hora um pastor, meu Deus do céu, tem hora que eu fico com vergonha. Toda hora sai na televisão um pastor pedófilo, não é assim? Sai também na televisão padre pedófilo. Sai ou não sai? Sai pastor ladrão, sai padre também ladrão. Eu estou dizendo a verdade aqui, meu filho. Sim ou não? É só na baga. Aí pronto, pastor que adultera, padre que adultera. Aí essa sociedade também vai perdendo a fé em quem? Em nós. A nossa ética não é mais aquela que alguém dizia, é um homem sério, é um homem verdadeiro, por causa da bagaceira. Eita. Aí, a situação lastimável diante de Deus. O que é tanto aí? Vamos ver aí. Eita. Boca, sepulcro aberto. Língua enganosa. Lábios peçonhentos. Eita, até os lábios estão o quê? Peçonhentos. Só tem o quê? Veneno. É veneno. Ô bicho ruim, vai. Boca cheia de maldição. Ai, meu Deus. Pés ligeiros para derramar sangue. Vai. Caminhos de destruição e miséria. Que aí é a conduta de miséria, só tem miséria, vai. Não conhecem o caminho de paz. Não tem paz na vida dele. E não tem... Se tu triscar aqui, eu te mato. Qualquer coisinha é briga, vem para me puxar a faca. Vai. Não conhecem, não possuem temor de Deus. E não tem o quê? Então é por isso que eles não têm. Olha para cá, tem uns aí que fica na televisão, fica nu, fica com os peitos do lado de fora, pega a Bíblia, não é assim? Pega a Bíblia e rasga ela. O que mais que eles fazem? Tem mulher que nua, queima, rasga a Bíblia, bota faca. Meu filho, olha para cá, tu pode ficar nu, pelado, tu pode pegar a Bíblia, tu pode rasgar ela, tu pode urinar em cima de Bíblia. Mas um dia, vem cá, a ira de Deus vai te pegar. Eu só quero te dizer o seguinte, se tu não te converter de coração, a ira de Deus vai te pegar. Hein? Todo joelho irá se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Senhor. E eu quero dizer para a igreja, irmão, vamos pregar o Evangelho. Não vamos rebater essas pessoas, vamos pregar o Evangelho. Deixa que Paulo diz que eles vão de mal. Vamos lá para 1 Timóteo 3, que tem irmão que não sabe Bíblia. Aí fica, meu Deus, que mundo é esse? Meu Deus. É um mundo velho que o diabo quer. Agora tu não é do mundo. Vamos pregar o Evangelho para salvação. Aqui é lá pelo verso, o verso 9, vai. 2 Timóteo 3, 9. Olha aí o que é uma sociedade sem Deus, vai. 3, 9. Isso. Cadê, rapaz? 2 Timóteo 3, 9. Timóteo 3, 9. Não irão, porém, avante. Não vão para onde? Olha para cá, igreja. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Os blasfemos, os críticos, os que rejeitam a Bíblia, os que votam contra a Bíblia, os que querem acabar a Bíblia, que querem tirar ela de hotel, de escola, que querem tirar ela da família, vocês não vão adiante. Como é que diz? Não irão, porém, avante. Vocês não vão avante. Porque a todos será manifesto o seu desvario. Isso. Como também o foi o daqueles. Paulo está dizendo, vocês não vão avante. Vocês não vão, pecadores. Deus vai trazer a ira dele contra vocês. Agora o Paulo tem um recadinho para a igreja. O verso 14, leia o verso 10. Verso 10. Isso. Tu, porém, crente salvo, Timóteo, tem seguido a minha doutrina. Tu tem seguido a minha doutrina. Modo de viver. Meu modo de viver. Intenção. A intenção. A fé. A fé. Longanimidade. Amor. Paciência. Perseguições. E aflições. E o que mais? Quantas perseguições sofreu? Tá bom. É coisa demais. Sim, fala aí. Essa expressão não vai adiante, no grego, quer dizer que isso não é vitória. Isso não transforma eles em herói. Não vai. Ao contrário, vão ser rebaixados. Vão ser condenados. Não é isso? Serão condenados. Então vamos lá. Observe que essas citações que Paulo fez, ele está falando ela no geral. É claro que ele está primeiro mostrando ela no particular. Ele mostra o procedimento de uma sociedade que é do verso 10 ao 18, não é isso? Ele qualifica o mal e o pecado em uma sociedade sem Deus. Ele está mostrando mundos em pecado. Lê agora o verso 19. Vamos lá. 19. Sim. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo, da lei, ela o diz. Para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Essa lei aí, novamente eu digo, é o nomos. Eu coloquei aqui, ó. Nomos, aqui eu não coloquei, mas vou colocar aqui, ó. Nomos, não é isso? Nomos, aí que Paulo está falando, não é a lei de Moisés, não é a Torá. São os textos que ele acabou de citar. Ou seja, ele está citando o texto bíblico no geral, para mostrar o pecado de cada um. E depois ele vai mostrar o pecado universal, quando ele diz, todos pecaram e separados ficaram o quê? Da glória de Deus. Agora, como é que diz o verso final? Verso 19 e 20? O 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, o que Paulo está dizendo aí? Paulo está dizendo que a lei, ela não perdoa. A lei não tira pecado. A lei só traz o conhecimento de quem pode tirar o pecado. De como o homem pode obter o perdão dos seus pecados. Então preste bem atenção. Se tu tem lei, se tu tem a Bíblia, se tu tem conhecimento, se tu tem promessa, se tu tem aliança, se tu tem privilégio, mas não vive nada disso, não tem valor nenhum. Aí aqui você pode observar o que a lei não pode fazer. Eu coloquei aqui, a lei, queridos, ela não pode trazer o perdão do pecado, ela apenas conscientizava sobre e a natureza pecaminosa. A lei, ela é como um espelho, só mostra a sujeira, mas não lava o sujo. Fala aí. Seria a lei, ela é o resultado do exame, mas ela não é o remédio. Verdade. Mostra que o cara está doente. É verdade. Mas A lei é só o resultado do exame. O resultado do exame. Mas o que tira a doença é o remédio. E quem é o remédio? É Jesus. Eita, glória a Deus. É só Jesus, gente. Aí agora vamos analisar, que é o tema da lição. Primeiro, eu já estou mostrando aqui, vamos analisar. O que é pecado, pastor Zé? Vamos lá, Salmo 51, 5. Rapidinho, corre aí. Vamos mostrar o que é a natureza do pecado. Amanhã os professores, os irmãos vão falar sobre isso. 51:5. Em iniquidade fui formado. Sim. E em pecado me concebeu minha mãe. Pronto, 2 termos no hebraico. Primeiro você tem iniqui, avon. Já não tem aquele perfume que... Pois pronto.
Avon. Agora, essa expressão aqui no hebraico, ela não está mostrando o pecador errando o caminho, não está mostrando o pecador errando está mostrando o lado perverso, aqui está mostrando o lado iníquo, isso aqui que é iníquo, está mostrando o lado perverso, está mostrando tudo que o homem se tornou depois que ele a natureza pecaminosa. É esse o sentido da palavra. Ainda que esse texto ele esteja se referindo ao pecado específico de Davi e não à culpabilidade geral, mas aqui está mostrando, olha o que é iniquidade, olha o que é iniquidade. Davi mandou matar quem, meus irmãos? O melhor soldado dele e companheiro. Olha a iniquidade. Ele pegou e mandou ele vir e mandou ele deitar com a mulher dele para dizer que ele engravidou ela. Ele mandou embebedar. Isso aqui mostra o lado iníquo, o lado perverso. Irmão, um homem sem Deus, olha para cá. Ei, teólogos da teologia da libertação, teólogos da teologia do social, cuida desse serzinho social, que é apenas um ser oprimidozinho, que é apenas um ser que não tem uma educação boa, que é apenas um ser, olha para cá, tem um bocado aí que é formado na melhor universidade do mundo, sim ou não? Ele tem os melhores professores, hein? Vocês se lembram do caso de uma pessoa formada em latim, formado em outros idiomas, com curso superior, pegou a mãe, pegou o pai, matou, esquartejou, cortou, botou no saco. Me diga! Por que a teologia social não transformou ela? Ela era pobre? Ei, me diga. Ela era pobre? Ela era humilhada? Ela vivia marginalizada? Ela vivia oprimidazinha? Revela isso aí, professor de psicanálise. Revela isso aí, doutor em psiquiatria. Isso aqui é chamado o quê? Iniquidade. É nato por causa do pecado. Aí tem gente que fica, nós não somos contra a teologia social de ajudar o pobre, somos de cuidar do negrinho, sim ou não? De cuidar do humilhadinho, nós somos contra? Agora não diga que o problema da humanidade se dá por causa apenas de questões, há uma natureza o quê? Pecaminosa, iníqua. Aqui o iniquidade é o lado perverso. Todo homem sem Deus tem um lado perverso. Olha para mim aqui. E esse camarada, tu tá filmando direito, Caio? Bota para cá que o negócio é sério. Vamos falar teologia social. Vamos falar da teologia, o que mais? Da libertar. Vamos fazer uma causa justa. E esse camaradinha que é formado, que tem doutorado e que bate na mulher, e que pega uma faca e corta ela e mata ela. E esse camarada que eu vi um dizendo que ia matar o cara, ia arrancar o coração dele. Ele era formado e ele fazia isso. O que é isso, gente? Me explica o que é isso. Me explica. Ele não é formado, ele não tem curso superior, vive numa boa condição social. O que é isso? É iniquidade. E iniquidade é o quê? Pecado. Agora vem a outra palavra. Eis que a iniquidade eu fui e em... Pronto, aqui é o ratar. Esse ratar no hebraico, aí ele quer dizer errar o caminho, errar o alvo certo. Ele vai para o alvo errado. Olha para cá, quem já está em iniquidade vai andar pelo caminho certo? Quem está na iniquidade vai trilhar o caminho da verdade? Às vezes ele pode até fazer um lado social. Sim ou não? Pablo Escobar fazia isso. Quem mais fazia o social? Tem um bocado de gente que era bandido que fazia obra social. Mas a natureza pecaminosa estava lá ou não estava? Aí o que acontece? Quem está na iniquidade só vai andar para onde? Porque a mente, o corpo, o espírito, o livre-arbítrio, tudo está contaminado pelo pecado. E pecado, olha para cá, pecado não é opressão, não é marginalização, pecado é iniquidade. É esse pecado aqui que a sociedade não quer admitir. Aí o que acontece? Camarada mata uma mulher, mata um ser humano, destrói o ser humano, tem cultura, sabe como é que a sociedade chama isso? Transtorno. Sabe como é que a sociedade chama isso? Doença mental. Sabe como é mais? Depressão, não é assim? Muito cuidado com essas coisas. Um homem se apaixona por uma criancinha, vai lá, faz sexo com ela, abusa, mata ela. O que eu vou chamar esse homem? Eu vou chamar esse homem que ele está na iniquidade.
E como ele está na iniquidade, ele sempre vai errar o alvo. E quando ele erra o alvo, ele nunca vai para o caminho certo. É por isso que o Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não... Eita Deus! Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Olha para cá, no conselho dos ímpios nem se detém, no caminho dos pecadores nem... Tu quer ser feliz? Olha para cá. Tu quer ser feliz? Aí sim, a Bíblia tem a palavra certa. Fuja do conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores e nem se antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Aqui é a palavra pecado, aqui é a palavra pecado como errar o alvo, e aqui é a palavra pecado de iniquidade. A sociedade não aceita isso. Pega um meninozinho, hoje a sociedade já está vendo com outros olhos, mas pegue bem, pega uma criancinha, aí eles pegam lá para outros países, botam uma armazinha, com 12 anos, 11 anos, o menino já vira o quê? Bandido. Aí só diz assim, essa criancinha, mas dentro dessa natureza da criancinha, tem o quê? A natureza pecaminosa, que é o quê? A iniquidade. Se ela não for orientada correta, ela vai andar para onde? Sempre errando o alvo. É por isso que já tem meninozinho com 12 anos que é um bandido profissional. Mata sangue. É muito fácil para um teólogo estar numa sala de aula ou um especialista dizendo: veja bem, gente, essa criança que ela nasce, ela vem de uma família pobre, ela é oprimida. Essa criança, né, assim, é porque ele nunca teve na boca de uma faca de uma criança. É porque ele nunca enfrentou uma criança com revólver humilhando ele. No dia que ele enfrentar, tu muda. Aqui você tem hamartano, aqui você tem pecado no sentido de errar o alvo. Aí, anomia é pecado no sentido de iniquidade. As mesmas definições que nós temos aqui no hebraico, nós temos no grego. Agora preste bem atenção, pastor Aziel, para tu não deturpar o que é pecado, eu anotei bem aqui: pecado é tu não estar conforme a lei de Deus. Pecado é a tua conduta não prestar. Pecado é desobediência. Pecado é transgressão. Pecado é maldade. Pecado é perversidade. Pecado é rebelião. Pecado é engano. Pecado é falta de fé, é falta de Deus. Pecado é injustiça. Pecado é impiedade. Pecado é concupiscência. Pecado é depravação, é impiedade. Pecado é miséria. Pecado é estar fora de Deus. Nunca trate pecado como essas teologias aqui trataram. E aí tem todos os versículos, mas eu não vou citar, porque meu tempo já foi embora. Então olhe para cá. O que é pecado? Eu já falei. Pronto, o pecado nasce lá com Adão e Eva. Deus fez tudo bom, deu tudo para eles, mas eles desobedeceram a Deus. Mas só que a influência das teologias, dessas teologias modernas, elas querem desfazer a ideia do pecado. Eles querem tirar o ensino da Bíblia sobre a natureza do pecado. Todo o pecado eu já estou descrevendo, é isso aqui que eu acabei de falar para vocês. Ok? Agora, como falou o pastor, tire essa ideia do pecado, normalize o pecado, normalize a impiedade, normalize a concupiscência, normalize a depravação, normalize o mal, que você vai ver uma sociedade desgraçada. Aí você tem, eu já fiz distinção entre pecado e iniquidade. Pecado é depravação total. Essa depravação total, Charles Finney diz que ainda que o homem seja depravado, contaminado mente, coração, livre-arbítrio, mas ele tem homens que têm bom caráter, tem tudo, porque a depravação ele está falando no aspecto espiritual. A graça preveniente é aquela graça que o homem está morto, está em depravação, está em pecado, mas quando se prega a palavra, Deus providencia os meios da graça para que esse homem seja salvo. Quem é que convence do pecado? João 16:8. É o Espírito Santo. Então pronto. Aí você tem aqui as 3 péssimas teologias. Mas eu botei mais quanto? 7 teologias véia que nós nunca vamos beber nelas. Eu posso estudar, posso pesquisar para me rebater, mas eu não quero ela porque elas não prestam, ok? Pronto. A normalização do pecado. Enquanto que a ética regula o valor da conduta e a moral, a prática da conduta, a sociedade de hoje não está ligando nem para a ética e nem para a moral. Está tudo acabado, é tudo liberal. Pronto. A política dos homens sem o princípio bíblico. Vamos lá. O que acontece?
A política dos homens, sem um princípio bíblico, vai incentivar o quê? A imoralidade. O enfraquecimento da doutrina do pecado. Vai dar apoio a quê? A homoafetividade. Aí vai dar apoio às teologias inclusiva, a ideologia de gênero. Tudo isso é contrário à palavra de Deus. E olha para cá, tu está filmando direito? Eu encerro com isso aqui. Nós não somos, gente. Amamos todos os homossexuais, não é isso? Amamos todos os bebedores de cachaça. Nós não amamos é quem? A verdade, não amamos é o pecado. Nós não amamos, nós não aprovamos o comportamento. Agora, a pessoa ela tem o direito dela escolher o que ela quiser. Só que nós estamos te apresentando a porta estreita e o caminho apertado. Nós estamos te apresentando o caminho da vida. João 14,6. Quem é o caminho da vida? Se tu não quiseres, é um problema seu. Mas nós estamos pregando a vida. Mas eu quero dizer para vocês, o fato de nós usarmos os textos bíblicos não quer dizer que nós somos Nós não somos, gente. Parem com isso. Parem com isso. Está faltando é uma lei. Cadê os deputados evangélicos para criar uma lei, mostrar claramente, olha, falar com os juízes, falar com os ministros, mostrar para o povo que nós não somos. Agora, assim como eles querem mostrar a posição deles, nós também temos que mostrar a nossa. Mas me parece que ficou, tu que é da área de jurídico, tu que passou agora na OAB, me parece que teve um encontro lá, que ficou claro que nós poderíamos pregar, me parece que teve isso. Mas aí eles sempre querem distorcer a palavra de Deus. Nós abominamos mas não. Olha, querido pregador, aqui, por exemplo, aqui nós respeitamos as pessoas. Nós aceitamos qualquer pessoa assistir os nossos cultos, sim ou não? Aceitamos qualquer pessoa participar da escola dominical, sim ou não? Porque a igreja, ela pode aceitar as pessoas. Agora, a inclusão no corpo de Cristo tem que ser conforme a palavra. Tem que nascer de novo. Pronto, é isso aqui, ó. Condenamos as teologias modernas e nós não vamos aceitar a normalização Nós valorizamos a vida, nós legalizamos o aborto, nós somos a favor de matar, nós somos a favor do ódio, nós somos a favor da discriminação, nós somos a favor do racismo. Nós entendemos, gente, nós não somos bestas. Valorizamos as pessoas, então muito cuidado com isso. E aqui nós valorizamos porque sabemos que ela é santa. A vida veio de quem? De Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Irmão César orando a Deus, pastor Adalberto impetrando as bênçãos.